Guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos começar aqui com mais um vídeo visando a preparação dos nossos alunos para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se vocês verificarem, vou dar um bizuzinho aqui para vocês com relação a estudos, né? A gente sabe que matemática é dificuldade de grande parte. Muita gente começou quase do zero de matemática e com muito esforço está conseguindo resolver muitas questões de matemática. Mas talvez não seja alguém que possa gabaritar a matemática, que possa acertar 12, 13 das 15 possíveis em matemática. Então, o que a gente indica, pessoal, a respeito disso? Fazer o seguinte: fazer muitas questões de matemática, fazer muitas questões de português de revisão, tá? E ler o nosso material inteiro, detalhadamente, na parte de história. Porque história e geografia, salvo engano, agora talvez se não me falhe a memória aí, são 12 questões. São 12? Ou são 14 questões? Não me lembro bem agora, tá? Mas enfim, gira em torno de 6 ou 7 questões de cada disciplina, história e geografia. Tá? Então, história, praticamente tudo que cai ali está no nosso material. Dá uma lida pormenorizadamente, detalhe por detalhe. A gente daqui a pouco vai gravar um vídeo também de revisão de história. Tá? Esse vídeo aqui é mais direcionado ao pessoal presencial, a turma de terça-feira, né? Que me pediu aí para gravar esse vídeo a respeito de geografia. Geografia, a matéria não é muito extensa, tá? Então, vocês precisam focarem em mapas, fazerem essa relação dos mapas, porque geografia e história, ela tem muito em comum. Se a gente fala assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente estuda Era Vargas, nós falamos que naquele momento, um pouquinho antes, em 29, né, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E o que era a nossa agricultura? É café. E onde é café? Café é na Mata Atlântica, era São Paulo, era aqui, aqui as grandes fazendas de café estavam situadas próximas ao litoral paulista. Isso é Mata Atlântica. Daí, Mata Atlântica é de história? Não, Mata Atlântica é de geografia. São os biomas aí que a gente precisa estudar de geografia, tá certo? Mas com isso, eu consigo entender o seguinte, a relação entre história e geografia. Por quê? Porque nós vamos ver que entre os biomas, e já caíram e vão cair outras questões da VUNESP de geografia, sobre qual que é o bioma mais devastado. É sem dúvida alguma a Mata Atlântica. Por quê, gente? Olhando nesse mapa, aqui a gente tem o Oceano Atlântico, tá certo? Os portugueses chegaram por aqui. Porto Seguro, Bahia, né? Depois foram expandindo, houve uma expansão principalmente direcionada a São Paulo, porque tinha aqui a capitania de São Vicente. Tiveram 2 capitanias, isso não faz parte da história que cai para soldado, tá? Isso é muito antes. O concurso para soldado, o edital, ele começa na Era Vargas. Isso é bem antes, tá? É bem antes. Antes mesmo da nossa independência, antes mesmo do Império, etc. Tá? Então, existiram 2 capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? O governo dividiu o Brasil em terras aqui no litoral para alguém tomar conta, né, para habitar aquilo ali. E as 2 que prosperaram foi São Vicente, aqui em São Paulo, e Pernambuco, né? Pernambuco e São Vicente. Então, a grosso modo, São Paulo é o local mais desenvolvido do país desde essa época, tá? E nesse sentido, o que a gente entende? Os portugueses, então, chegaram aqui, mas foram depois para cá, para São Paulo e Rio de Janeiro. E o que aconteceu? O primeiro ciclo econômico que nós tivemos, isso já é geografia misturado com história. O
primeiro ciclo econômico que nós tivemos foi o ciclo do pau-brasil, extração do pau-brasil. Bom, se estávamos habitando aqui, ó, no litoral, ninguém ia para a Amazônia, né? Para a floresta amazônica, extrair pau-brasil. Pau-brasil era retirado daqui e levado para a nossa metrópole, que era, então, Portugal, no início, certo? De modo que, no primeiro ciclo, o que aconteceu já com a Mata Atlântica? Foi retirado muito madeira dela. E naquele momento não se pensava em revestir no reflorestamento, era só retirar. Depois houve o ciclo da cana-de-açúcar, que foi mais no Nordeste brasileiro. Mas onde? No litoral, Mata Atlântica também. No litoral aqui, onde foi mais devastado. Posteriormente, nós tivemos o ciclo do ouro, que foi o único ciclo que não foi no litoral, foi aqui nas Minas Gerais, né? Minas Gerais, então não teve devastação. Mas em seguida teve o ciclo do café, que é esse que termina lá quando começa o nosso edital, né? Por conta da Era Vargas, né? Começa o nosso edital e na Era Vargas é quando está terminando o ciclo do café, certo? E o ciclo do café, onde era o local, onde o solo era mais fértil, onde o clima era propício? Litoral paulista, tanto é que a gente lembra de história da política do café com leite, sendo o Café São Paulo, tá bom? Então, é essa a ligação que a gente precisava verificar a respeito dessa ligação entre geografia e história. Motivo pelo qual, inclusive, no nosso concurso, é misturado as questões. As questões ali estão numa disciplina, como se fosse uma disciplina só, tá? Que é conhecimentos gerais. Perfeito? Vocês veem aqui nesse mapa que está no nosso material, tá bom? Que aqui, ó, até 2008, pessoal, até 2008, a gente tinha fusos horários aqui, 4 fusos horários, ó. Tinha um fuso horário que pegava aqui no Nordeste, reto, tá? Era reto aqui, menos 2 horas. O fuso horário, eu não sei se vocês se lembram desse estudo. A Terra, ela é dividida em meridianos, né, e trópicos, né? Ó, assim, ó, Terra aqui, nesse sentido aqui, existe linha do Equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, né? Até que a gente fala assim, o clima tropical, ou seja, clima tropical é que está entre os trópicos e a linha do Equador. Então, tem um trópico aqui, tem um trópico aqui e tem a linha do Equador aqui. Aqui é onde é mais quente. Saiu daqui, que é clima subtropical, né? Já é mais frio, porque ele está se direcionando aos polos da Terra, tá certo? Então, dentro dos trópicos, que são de assim, tá? Ó, na horizontal. Agora, na vertical, isso tudo são linhas imaginárias, tá, pessoal? Para quem não sabe, são linhas imaginárias. Na vertical, a Terra é dividida, metade, pelo meridiano de Greenwich. E daí vão tendo os meridianos essenciais aí que a gente estuda em um outro momento, porque não cai na nossa prova. Mas o que pode ser pedido é que cada meridiano desse é um fuso horário. Os fusos horários, então, não são feitos de assim, né? Eu não vou ter fuso horário passando na metade do Brasil e o próximo na Guiana Francesa. Não, é de assim, tá? É na horizontal. Na vertical, como está aqui, ó. Era assim, e me interessa isso é histórico. Como é hoje, ó. Hoje nós temos 4 fusos horários. 4 fusos horários. É muito importante isso aqui, tá? Na verdade, era mais importante quando se tinha o horário verão, que foi aí retirado pelo atual governo do Brasil. Quando se tinha horário verão, vira e mexe, caía-se nas provas uma questão a respeito disso, né? Porque nem todos, se vocês verificarem, ó, aqui
Onde que está Brasília? Brasília está aqui. Então, quase todo o Brasil, que é nessa linha verde aqui, ó, nessa linha verde, e pega inclusive aqui, é nesse fuso horário que a gente fala horário de Brasília. Ó. Pará, Amapá, vem tudo aqui. Eu preciso decorar tudo, professor? Não, mas dá uma olhada aqui. Dá uma olhada fixada nessa imagem, tá? Então, aqui é um fuso horário, o horário de Brasília, que ele está 3 horas atrasados do meridiano de Greenwich, ok? Esse horário, ele é sempre em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, aqui nós temos um fuso horário, tem um outro fuso horário aqui que não pega estado nenhum, pega as ilhas, pega o mar, tá? Só aqui, ok? E tem aqui, ó, só o Acre, e isso já é mais importante para uma questão de prova. O Acre, ele está fora, ele está aqui ele é 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Mas olha só, se a gente falar, normalmente as questões giram em torno do horário de Brasília. O horário de Brasília está aqui, ó, é esse fuso horário, tá bom? Esse fuso horário aqui, que abrange aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá e todo o Nordeste. Tudo isso está no mesmo horário, que é o horário de Brasília. Tá perfeito? Aqui, o Acre, ele está em relação, olha só, se está vindo para cá, gente, é atrasado, tá? Menos horas, menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas, tá? Aqui, Brasília está aqui, aqui tem 1 hora de atraso em relação a Brasília, aqui tem 2 horas. Então, no Acre, tem 2 horas em relação a Brasília. Perfeito? 2 horas em relação a Brasília. É isso que se refere aqui. Se vocês notarem aqui, mas o que é esse 2, 3, 4 e 5? É exatamente isso. O 0 é o meridiano de Greenwich, que fica aqui. Meridiano de Greenwich. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, esse fuso horário aqui é 2 horas atrasado. Esse horário de Brasília são 3 horas de atraso, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, menos 4 horas e menos 5 horas. Mas se a questão for em relação ao horário padrão aqui do Brasil, que é o horário de Brasília, se falar a respeito do Acre, nós temos 2 horas de atraso, né? Então, se for agora, por exemplo, são 14 horas e 38 minutos. No Acre ainda é 12h e 38, certo? Ok, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro item que a gente precisa enxergar, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para a gente pegar o mapa inteiro, né? Peraí. Ok. Esse mapa aqui, ó, é da posição geográfica do território brasileiro. A gente precisa entender só o quê? Onde é o ponto máximo do Brasil, extremo do Brasil no norte, e onde é o ponto máximo do Brasil no sul. No sul, tá? O sul, o ponto máximo nosso é que o ponto extremo, sul extremo nosso é o Arroio Chuí, que fica em Rio Grande do Sul, tá? Aqui tem o Monte Cabural, que fica em Roraima. Roraima é um dos estados mais novos, que antes mesmo de vocês nascerem, mais novos para mim. Aí, em 1988, com a Constituição de 88, que ele passou a ser estado. Antes ele era só um território, tá? E de assim, ó, na horizontal, aqui é latitude, tá? Isso aqui são latitudes. Latitudes. Horizontal é latitude. Olha o coronavírus, ó. Desculpa. Como eu não vou editar, vai sair isso mesmo. E na horizontal é longitude, latitude, longitude. Quais são os extremos na horizontal? Ponta dos Seixas, na Paraíba, e Serra de Cantamana, no Acre. Vai cair
Isso, difícil pra cacilda cair isso. Difícil pra cacilda. Mas é importante a gente saber, né? É importante saber sim, para nós conhecermos o mínimo do nosso país. Não é mesmo? Vamos seguir aqui para ver o que mais que a gente tem, ó. Ah, tá. É assim, ó, eu zoo um pouco os políticos. Muita gente gostava de zoar demais a ex-presidente Dilma, porque tem uma parada assim dela falar assim, não é 30%, não é 12%, é 12% de 30%. O jeito deles falarem é até estranho, é até bastante estranho, tá? Mas não estão errados. O que a Dilma falou tá certo. E depois o pessoal zoou pra caramba também o Bolsonaro, que falou assim, ó, que a fronteira do Brasil com a França tem 700 quilômetros. E o contexto ficou meio estranho, mas ele tá certo. Incrível, mas ele tá certo. Sabe por quê? Esse país aqui, o que a gente quase não fala dele, que é a Guiana Francesa, aqui tem minto aqui, ó, Guiana Francesa. A Guiana Francesa é o primeiro, lá perto do Amapá, né? Amapá, Pará. A Guiana Francesa é território francês até hoje. Ela não é independente. Ela é território francês. Se você atravessa aqui a fronteira, salvo engano, é seca, você está na França. É um pedaço da França. Então, de fato, o que o Bolsonaro falou, olha, nós temos 700 quilômetros de fronteira com a França. E nego zoou, até eu zoei, porque eu gosto de zoar o Bolsonaro. Mas ele está certo, tá? Nós temos sim fronteira com a França. Temos sim fronteira com a França e fica no primeiro país aqui, ó, Guiana Francesa. Isso aqui é importante a gente vislumbrar, porque para saber quais são os nossos países vizinhos, né? Ó, e esses aqui a gente quase não estuda, ó, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, né? Guiana Francesa, Suriname e Guiana. O Guiana era chamada de Guiana Inglesa antes, mas ela agora é independente, ela é um país. Guiana Francesa não é um país? A gente pode dizer que seja um país sim, mas ele pertence ainda aí, ele é um território, é como se fosse um território, né? Porque vocês já devem ter estudado, antes de 1988, a gente tinha Roraima, que era um território, Fernando de Noronha, que era um território. Eu não me lembro bem, mas salvo engano, antes de 88, o Amapá também era território. Depois eles passaram, o Fernando de Noronha deixou de ser independente ali, ele passou a fazer parte de Pernambuco, né? E Roraima passou a ser um estado e Amapá também. Rondônia já tinha, antes de 88, alçado ao estágio de estado, tá? Então nós temos aqui Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, cuja fronteira é isso aqui, né? Temos aí o Uruguai, tá? Isso são as fronteiras nossas. Nós temos aqui Chile, que não tem fronteira com o Brasil, e Equador aqui, Chile aqui, ó, não tem fronteira com o Brasil, e Equador aqui, que não tem fronteira com o Brasil também. Então, quais são os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Equador e Chile. Equador e Chile. Aí, algumas pessoas que são contrárias ao investimento no militarismo, eu creio que não seja a situação de vocês, mas fala assim, para que o exército, né? Para pintar sarjeta? É isso que eles falam, porque o tiro de guerra gosta muito de pintar sarjeta de branco e tal, né? Gente, vocês têm noção o que é tomar conta de tudo isso aqui? Tudo isso, olha só, fronteira aqui com a Guiana Francesa, 730 km. Fronteira com Suriname, 593 quilômetros. Aqui tem Guiana, 1.606. E assim vai. Peru, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, tomar conta de toda essa fronteira que não é função da Polícia Federal.
Tá? A Polícia Federal também o faz com relação aos crimes internacionais. Mas isso aqui é função do Exército Brasileiro. Tem que ter muita gente. Tem que ter muita gente mesmo. O pessoal aí que já passou pelo tiro de guerra, que já passou pelo Exército Brasileiro, sabe o quão bem precisa ser treinado para trabalhar aqui nessas fronteiras. Não é nada fácil, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, o que a gente escreveu aí no nosso... Vamos voltar a aumentar aqui. No nosso material. Com uma fronteira marítima de 7.367 quilômetros. Gente, nosso país é continental. É difícil de governar isso. É difícil de entender, de estudar isso. Nós temos um continente, nós temos vários países dentro do nosso. Ou você vai falar que Rio de Janeiro tem a mesma cultura do que São Paulo, que o Acre tem a mesma cultura do que São Paulo. Não tem, não tem. Então nós somos vários países dentro de um. Nós temos uma fronteira de 7.367 quilômetros. É quilômetros quadrados? Não, é comprimento, tá? E os limites aqui, ó, olha aqui como que é importante, ó. Com o Departamento Ultramarino Francês da Guiana. Lembra que eu falei para vocês lá que Guiana Francesa não é um país, ele é um departamento da França. Então aquilo lá que o Bolsonaro falou tá certo, tá bom? Ok. Desculpa, ó, a fronteira marítima que é 7.367. Então nós temos 7.367 quilômetros em que quem é a função ali fazer a proteção? Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, porque a Força Aérea faz do espaço, o espaço então tanto faz o espaço marítimo, né, a fronteira marítima como a fronteira terrestre, ela é guiada aí pela Força Aérea Brasileira. Tá? E então tem esse departamento ultramarino, mas a fronteira territorial é da ordem, olha só, gente, de 16.886 quilômetros. Isso é uma imensidão, esse nosso país, que temos muito orgulho, né? Bom, aqui é uma divisão atual, né, que foi feita pela Constituição Federal de 88, e a gente precisa entender quais são as regiões, bem mesmo, tá? Então aqui, ó, uma grande dificuldade que se tem, pelo menos para o pessoal da minha geração, tá? O pessoal da geração de vocês já estudaram lá no primeiro e segundo grau, melhor, no ensino fundamental e ensino médio, né? Já com essa formação, tá? Mas o estado de Tocantins, ele é um estado muito recente para quem tem um pouco mais de idade. Foi criado que isso tudo era Goiás. Na verdade, isso pegava o Distrito Federal, isso tudo era Goiás. Daí dividiu-se Goiás, formou-se Tocantins e Goiás. E aí se confunde. Como Goiás é centro-oeste, né? Centro-oeste. Centro-oeste é Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é uma unidade federativa, tá? Ele não está dentro, ele não pertence a Goiás, ele não tem nada a ver com Goiás, ele é independente, melhor dizendo, ele é autônomo, tá? Daí quando se criou Tocantins como um pedaço de Goiás, muita gente confunde achando que Tocantins está no centro-oeste, né? Mas Tocantins não faz parte do centro-oeste, faz parte do norte. Aqui o norte, ó. Começa aqui, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, ok? Centro-oeste é esse de amarelo aqui que a gente já falou. Aqui está o Nordeste brasileiro, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e Bahia. Eu preciso decorar isso? Gente, decorar não preciso, mas eu preciso conhecer o meu Brasil, né? Eu preciso conhecer o nosso país para a gente não errar nada. Para quem faz concurso da ESA, por exemplo, isso aqui é essencial. O concurso da PM em História e Geografia, ele é um pouco melhor elaborado, né? Ele não é direto assim. Então a gente pode, mas tem muitas vezes que ele se refere, por exemplo, ao Maranhão. Aí eu já
preciso me sintonizar que ele está no Nordeste, que tem Piauí ali, que logo do outro lado tem o Norte, né? Que as fronteiras do Norte ali não tem fronteira marítima, é tudo com Guiana Francesa, que não é um país independente, é um departamento da França, né? Daí a gente vem aqui para o famoso Sudeste, que a gente vai ver a questão de população, que é a principal questão com relação ao Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Foquem então aqui nessa região para vocês terem uma noção de cada estado. Tá? Agora, uma parte de... Opa, pulei demais. De suma importância para a nossa prova são os biomas. Aqui a gente colocou o texto como, o título como A Natureza Brasileira, os grandes domínios morfoclimáticos. Morfoclimáticos. Se vocês pegarem o edital, vai estar lá, domínios morfoclimáticos. As questões pode girar em torno de domínio morfoclimático. E às vezes, se você não souber o que significa isso, você fica perdido na questão. Tá? Do que ele está falando? Ele está falando dos nossos biomas. O que são biomas, gente? Biomas é uma região do planeta, ou no caso aqui que a gente vai estudar, do Brasil, onde a fauna e a flora são mais típicas, né? Onde a gente vai ter, e o biomas é muito importante esse mapa aqui, ó, nós entendemos esse mapa, deixa eu diminuir um pouquinho para pegá-lo inteiro aqui também. Por conta de que a partir desse mapa que a gente consegue entender a hidrografia, né? A hidrografia, os rios que passam aqui, o solo que está aqui, o tipo de vegetação que existe aqui, o tipo, inclusive, de povo que existe aqui, as migrações aqui, porque a movimentação de população, a gente vai ver, e vocês podem já entenderem que aqui nós temos São Paulo, tá certo? Mais ou menos aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma primeira movimentação lá, quando a gente era colônia ainda de Portugal, foi daqui para cá, né? Quando aconteceu, aqui tinha muito fazendeiros da cana-de-açúcar, então tinha muitos escravos. Quando eles foram libertados, eles vieram para cá. Essa movimentação foi feita, tá certo? Quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, era Vargas, em que, porque como que foram, o que houve para substituir a mão de obra escrava? Vieram os imigrantes, né? Italianos, holandeses, alemães, mais tarde um pouquinho os japoneses, tá? Como na verdade, eles vieram mais para trabalhar na cafeicultura aqui não do Nordeste, mas sim do Sul e Sudeste, tá? Sudeste e Sul. Mas eles foram para lá também, certo? Aí houve um movimento mais recente daqui, ó, teve do Paraná e Rio Grande do Sul para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, plantação de soja, e atualmente a migração está sendo feita para cá, porque a pecuária e a agricultura está empurrando a floresta para dentro, tá bom? Então, ó, depois a gente vai estudar cada bioma desse. É importante saber onde que está o bioma, o nome do bioma e as principais características do bioma e principalmente verificarem fotos da vegetação, porque quando nós estamos falando de biomas, nós estamos falando da vegetação, tá? O resto vai ser reflexo, aí a parte hidro, né? A parte dos rios, a parte do solo, a parte da população é toda relacionada ao bioma, mas bioma é vegetação, ok? Então aqui nesse verde, ó, nós temos a floresta amazônica, imensa, imensa. Até a Suelen estava postando ontem, se eu não me engano, alguma coisa a respeito do Alfer do Chão, né? Que é aqui.
O aquífero Guarani, ele surge aqui e entra em outros planetas, ó, em outros países, e o alfer do chão está aqui. Isso é muito importante estudar depois, porque faz parte da reserva de água. O nosso país é o país para ser o mais rico do mundo, porque nós temos uma biodiversidade, nós temos uma reserva de água potável absurda, principalmente no subsolo, tá? Aqui tem o cerrado, ó. Se a gente verificar o cerrado, ele vai até lá no norte, lá no nordeste, melhor dizendo, né? Mas ele é concentrado no centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e Tocantins aqui. Tocantins não é centro-oeste, é norte, mas o cerrado passa por aqui, tá vendo? Mata Atlântica, ó. Mata Atlântica. É tudo isso aqui, a Mata Atlântica entra, tudo isso aqui, tudo. O roxo a gente chama de vegetação litorânea, tá? Então a Mata Atlântica não é bem no litoral, bem aqui no litoral não. Que ela é um pouquinho para dentro, vai lá desde o Nordeste até quase o Rio Grande do Sul. É tudo Mata Atlântica. Caatinga, quem não se lembra de Lampião, daqueles filmes do cangaço, onde tem aquelas palmas, né, que o gado come, o gado seco, o sertanejo mesmo, né? Caatinga está aqui. A mata de araucárias, que é mais no Paraná, tá vendo aqui, ó? E, aliás, foi questão recente de geografia da VUNESP, a mata de araucárias, tá? Os Pampas, quem não conhece a música aí do Engenheiros do Havaí, não é muito da época de vocês, mas eu sei que vocês gostam de música boa, então, que dizia assim, eles cantam muito sobre o Pampa. Eu não vou cantar, tá? Pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Tem a vegetação litorânea, tem a Mata dos Cocais, que é aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo onde que é a Mata dos Cocais, porque nós vamos fazer uma divisão entre a zona da mata do Nordeste. Existe 3 divisões aqui no Nordeste quando a gente estuda isso. Zona da mata, o sertão e a Mata dos Cocais, que é muito rica em biodiversidade. É de lá que vem a maioria dos óleos. São castanhas, principalmente aqui, tá? Depois a gente vê. E o Pantanal, que é aqui, Mato Grosso do Sul e um pedaço do Mato Grosso, tá bom? Vamos seguir um pouquinho mais aqui, ó. Que ele está falando sobre o domínio amazônico, né? Domínio amazônico, que é onde? Prestem atenção, foquem nisso daqui, ó. Domínio amazônico. Por que ele está falando de domínio amazônico? Porque são domínios morfoclimáticos, domínio amazônico. Eu posso chamar também de bioma amazônico, posso chamar nesse sentido, até mesmo de floresta amazônica, tá? Existem as seguintes características nesse domínio amazônico, ó, que fala sobre vegetação hidrófila. O que é fila? Fila são folhas. Hidrófila, hidro é água, tá? Ok? Ó, tudo que se refere à umidade é na floresta amazônica, porque lá chove muito, a floresta é alta, densa, se cobre muito, então tem uma umidade imensa aqui por baixo dessa floresta, diferente do resto do país. Ali a umidade é constante. Então, as folhas são grandes. Por que as folhas são grandes? Porque, vamos pensar aqui, ó. Existem camadas na floresta lá, tá? Tô falando da altura, ó. Existem as árvores enormes que barram a circulação do sol para as árvores pequenas. Essas árvores pequenas são isso daqui, ó. Umbrófilas. O que é isso? Folhas escuras. Por que elas são escuras? Porque o sol não chega ali. São as árvores mais baixas, a vegetação mais baixa da floresta amazônica. A mais alta, como ela está em contato com o sol,
ela se abre muito para poder captar isso. E as pequenas também fazem isso, porque embora elas não tenham acesso, qualquer raiozinho precisa de receber essa energia solar. Isso é o motivo pelo qual as folhas são grandes. Latifoliada. Professor, eu preciso decorar isso? É bom, viu? Se você fala em filas, você, com relação à vegetação, você sabe que está falando sobre folhas. E quando a gente está falando sobre a vegetação da floresta amazônica, a gente está falando de latifoliadas, de umbrófilas, umbral. Nem sei se todo mundo conhece, sabe me dizer o que é umbral, mas umbral é um local escuro, né? Heliófilas, hélio é do sol, tá? Luz, hidro, tá? Que é bastante água, tá certo? O clima, olha, importantíssimo, importantíssimo. Quando a gente, aqui em cima, ó, opa, estou descendo. Aqui em cima, a gente falou sobre os fusos horários e eu disse, ó, isso daqui, eles são paralelos ao meridiano de Greenwich. E aqui passa a linha do Equador. A linha do Equador divide o mundo, a Terra, em hemisfério norte e hemisfério sul. Equador. Essa linha do Equador passa na floresta amazônica. Por isso, lá em cima, o clima é equatorial. Equatorial, não é tropical, é equatorial. Clima tropical é que está próximo aos trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, que são na horizontal também, ó. Equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tá bom? Isso faz com que seja tropical. A floresta amazônica, ela passa, a linha imaginária do Equador passa por ela. Então, o clima é equatorial. E quais são as características do clima equatorial? Ser quente, úmido e chuvoso. Gente, não tem outro lugar que seja mais quente, úmido e chuvoso do que a floresta amazônica. A gente tem ali no Pará, Belém do Pará, que chove todo santo dia. Né? O pessoal lá marca reuniões, até os advogados mesmo marcam reuniões antes ou depois da chuva. É incrível isso. Mas tá, ó, quente, úmido e chuvoso, tá bom? Como que é a hidrografia lá? Rios perenes. O que é rio perene? Rio perene é aquele que sempre existe. Sempre existe. Existem os rios que não são perenes, depois a gente vai estudar. Deixa eu ver o contrário de perene, que eu não estou lembrando o nome aqui agora. Peraí. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu consigo puxar para vocês aqui no Zé Google. Opa! Rios perenes intermitentes. O contrário de perenes são intermitentes, ó, porque intermitente é bem característico mesmo. Ele para determinado período do ano que chove menos, ele seca. Intermitentes que seca, tá? Os rios lá chovem o ano inteiro, então eles são perenes, ok? São rios perenes. E depois, quando a gente estudar a hidrografia, nós vamos estudar a bacia amazônica. Tá? Então, principal coisas a respeito da floresta amazônica, e nós vamos encerrar esse vídeo aqui para pegar, deixa eu anotar aqui, cerrado no vídeo 2. Tá? Eu vou tentar colocar no ar hoje ainda o vídeo 2, cerrado, e outros biomas. Mas esse daqui, pelo menos, é certeza que vai ser colocado hoje, dia 9 de março. Tá? Principal coisas que a gente precisa entender a respeito do bioma ou do domínio morfoclimático da floresta amazônica ou amazônico, né? Que lá a vegetação, como que a gente falou aqui, ó, vegetação,
ela é alta, é uma vegetação úmida, tem muita umidade lá, os rios são perenes, né? Chove muito, ok? Úmido e chuvoso, as folhas são grandes, as raízes são profundas porque as árvores são grandes. Essa profundidade das raízes não é típico dali, tá? Porque quanto mais seco, você imagina, qual que é a função da raiz? Buscar nutrientes e buscar água. Lá tem muita água, muita água. Ela só é profunda por conta do tamanho da vegetação. Mas no cerrado, por exemplo, as raízes são muito mais profundas, porque como não tem umidade ali, elas precisam ir mais profundo possível, e daí vai ficando as raízes mais profundas. Entenderam isso? Por exemplo, se você tem uma roça de mandioca e começa a fazer irrigação artificial, as raízes, que é o que se aproveita mais ali na mandioca para fazer farinha, para se comer, etc, etc, as raízes não vão crescer. Por quê? Porque elas têm águas ali mesmo. Agora, se ela é seca, é uma área seca, ela vai buscar os nutrientes e principalmente a água mais profundamente e aí crescem. Vislumbraram isso? Depois eu acho que se vocês verificarem aí uma foto da floresta amazônica, é muito fácil de vocês enxergarem como que é a situação lá. Ó. Já passou bastante o vídeo, 40 minutos, excelente. Nós vimos aí nossa Geografia 1, tá bom? Até a próxima, pessoal. E quem está assistindo nós de fora e ainda não for inscrito no nosso canal do YouTube, faz o favor que nós vamos estar postando muita coisa a respeito de concurso nos próximos dias, ok? Um grande abraço a todos.